Fala pessoal que está acompanhando o Flash Score, estamos chegando para mais um pré-jogo. Vamos falar de Alemanha e Paraguai. Mas antes, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando. Só lembrar que vai aparecer um QR Code aqui no cantinho da tela, ó. E é para você, nesse momento, pegar seu smartphone, escanear e baixar o aplicativo do Flash Score, para você ter uma cobertura completa com dados, informações e também muitas reportagens que tem lá na aba Notícias do aplicativo do Flash Score, assim como tem no site, mais baixa o aplicativo para você ter todo esse conteúdo, uma das maiores bases de dados do mundo, na palma da sua mão. Com isso, está preparadíssimo para encarar aí a fase de mata-mata, ou 16 avos, ou pré-oitavas, ou segunda fase, como você queira chamar. Agora eu vou trazer aqui o nosso jornalista, narrador e comentarista Edu Gerac, para a gente falar um pouquinho desse Alemanha e Paraguai que não se encontram, ó, há muito tempo, hein, Edu? Tudo bem? Tudo bem, sim. Um prazer estar aqui ao seu lado, Elaine. Um abraço a todas e a todos que nos acompanham aqui nesse pré-jogo especial. Bom, agora é aquela fase empolgante, né, da Copa do Mundo, é mata-mata. Quer dizer, só mata, na verdade, né? Não tem a outra perna do mata. Então perdeu, volta para casa, ganhou, continua. E aí tem esse jogo interessante, viu? Tá todo mundo dizendo que a Alemanha é grande favorita sobre o Paraguai. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Lembrando que esses dois times já se enfrentaram lá na Copa do Mundo de 2002, né? A Copa do Mundo que o Brasil venceu a Alemanha na final. E olha, dá até para colocar assim, viu, Elan, que temos aí um paralelo entre aquela Copa e essa, porque naquela Copa a Alemanha começou na fase de grupos goleando a Arábia Saudita por 8-0, depois empatou com a Irlanda 1-1, e aí venceu na última fase, na última partida da fase de grupos, venceu Camarões por 2-0. Ou seja, era um time que não estava empolgando tanto. Aí ganhou do Paraguai nas oitavas de final daquela Copa por 1-0 só, gol do Neuville. E aí foi de 1-1 até a final, quando perdeu para o Brasil. E aí, essa Alemanha de hoje, né, a discussão na Europa, na Alemanha, é até que ponto existe uma nostalgia em relação à Alemanha de 2014, né? A Alemanha que venceu a Copa aqui no Brasil, goleando o Brasil, inclusive, por 7-1 na semifinal. Por que eu digo isso? Porque depois de 2014, a Alemanha não foi para a fase de mata-mata, fase eliminatória, nem lá na Rússia, né, em 2018, nem no Catar em 2022. Então agora é a primeira vez que ela passa aí da fase de grupos. E o time alemão, apesar de neste campeonato, né, ter começado, nesta Copa, ter começado com uma goleada estrondosa sobre Curaçao por 7-1, até agora é a maior goleada dessa Copa, né? Mas depois disso começou a ratear, vamos dizer assim, né? Não fez duas partidas depois no encerramento aí da fase. Tudo bem, se classificou em primeiro, é verdade, mas não conseguiu mostrar um futebol assim tão exuberante, né, que dê para dizer que a Alemanha é uma, por exemplo, grande favorita para esse Mundial. A Alemanha que depois venceu a Costa do Marfim por 2-1, só que com gol só no finalzinho, né, com um Davi, que veio do banco de reservas, e depois perdeu, né, para o Equador de virada 2-1. É verdade que contra a Costa do Marfim, então, aí temos dois problemas, né? Se de um lado esse ataque alemão já fez 10 gols nessa Copa do Mundo, que é um dos principais, né? O ataque da Alemanha com 10 gols, mas temos que descontar o 7 que foi numa partida só contra a Curaçao, né? Aí sobram poucos gols, ou seja, a Alemanha está com muita dificuldade de fazer gols. Contra a Costa do Marfim foram 5 chances claras de gol, e conseguiu fazer só 2 gols, né? E também lá atrás, contra o Equador, mostrou que a coisa não está tão bem, né? O Schlotterbeck é a baixa da Alemanha, né? Ele tá fora da Copa, ele que começou jogando, mas teve rompimento de tendão, tá fora. E aí agora o Nagelsmann vai ter que remontar ali a defesa da Alemanha. Tudo indica que o Rudiger vai ser titular ali ao lado do Tá, né? E o Ondavi que tá pedindo passagem, mas ele mantém ele no banco. Então vamos ver aí como que vai ser essa partida aí da Alemanha para cima do Paraguai, né? A gente tem até para mostrar também esses duelos, né, recentes aí quer dizer, não tão recentes. Não tão recentes, né? Esses últimos duelos, né, entre Alemanha e Paraguai e Alemanha. Teve um amistoso lá em 2013 e esse jogo que a gente já comentou aqui lá da Copa do Mundo de 2002, né? Já faz um tempinho, gente, mais de 10 anos, mas fato é
Eu acho que, Edu, a gente pode pensar muito numa característica de futebol latino-americano ou na questão do Equador, que foi a derrota da Alemanha. E se a gente pensar, a Alemanha, o Edu falou aí, foi 7-1 na primeira partida, está entre as seleções que mais marcaram, ou seja, o melhor ataque dessa primeira fase. Mas é importante a gente olhar para o grupo. Então, 7 gols foi só numa partida, soma 10, ou seja, fica muito econômica nas últimas 2 partidas. O Edu bem ressaltou, de virada ali contra a Costa do Marfim e na reta final, com chances reais ali da Costa do Marfim ficar com esse jogo ou ficar no empate, e depois a derrota para o Equador. Vamos olhar essa derrota para o Equador também, Edu, porque ela mantém uma característica, a Alemanha, ela mantém a maior posse de bola, ela mantém o maior número de finalizações nessas 3 partidas. Eu acho que é importante sempre a gente ponderar o nível das seleções que a gente tem no grupo da Alemanha para se destacar ela como primeira colocada. Mas tem uma característica de jogo que é para se colocar um pouco mais à frente, por mais que tenha, você tenha destacado aí, a gente está vendo aí, ó, inclusive as últimas partidas, 3 delas para a Alemanha e também para o Paraguai, são justamente as 3 partidas da fase de grupos, né? Lembrando que essa Copa do Exatamente, Mundo a a gente Alemanha que tem tem 8, né? o quadradinho vermelho ali foi a derrota para o Equador, né? A gente vai retrocedendo ali no tempo. Aí a vitória sobre a Costa do Marfim, a vitória sobre Curaçao, e antes da Copa teve uma vitória sobre os Estados Unidos, né? Num amistoso. E o Paraguai a mesma coisa. O Paraguai que vem do empate, né? Com a Austrália, 0-0. Aí depois teve a vitória heróica, né? Sobre a Turquia, 1-0, gol do Galarza, que começou aqui no Vasco, passou pelo Vasco, ninguém dava nada para ele, e agora ele está aí no Mundial, né? E a derrota na estreia para o Paraguai, 4-1 para os Estados Unidos, ali todo mundo achou que a Copa do Paraguai tinha acabado ali, né? Porque foi um negócio, foi assustador realmente, como os Estados Unidos dominou por completo o Paraguai. E aí antes teve um amistoso contra a Nicarágua, né? Com todo o respeito à Nicarágua, o Paraguai goleou a Nicarágua por 4-0. E, enfim, e aí, para falar isso, do lado da Alemanha, esses jogos mostram bem isso, né? A Alemanha tomou gol em todos os jogos, tomou gol até de Curaçao nessa Copa do Mundo, né? Então, isso é uma coisa para o Nagelsmann ali ficar de olho, né? Enquanto o Paraguai, depois da goleada sofrida pelos Estados Unidos, o Gustavo Alfaro, né, o argentino que dirige o Paraguai, conseguiu fechar um pouco mais a casinha. O Paraguai não tomou mais gols, né? Ganhou de 1-0 da Turquia e empatou 0-0 com a Austrália. E aí a gente volta para a Alemanha, né? Aquilo que a gente estava comentando, né, Elaine, em relação ao Equador. Você vê, a Alemanha teve mais a bola, né? 61% de posse de bola contra 39% do Equador. Foram 3 chutes no gol de cada lado, né? Mas a Alemanha sucumbiu para o Equador. E assim, tudo bem que o Equador precisava da vitória, mas não dá para colocar só nisso esse resultado, né? A Alemanha realmente foi derretendo durante o jogo, né? Isso é uma coisa que chama muito atenção. O Neuer também. A gente estava discutindo essa nostalgia que que a Alemanha tem em relação a 2014. O Neuer, vamos lembrar que é o último remanescente, né, daquela seleção aí no Mundial da América do Norte. Então tem uma discussão. Ele que é o jogador mais velho, né, a atuar pela Alemanha numa Copa do Mundo, ele está com mais de 40 anos. E, enfim, ele contra o Equador eram bolas defensivas. Não dá para dizer que ele falhou, que foi um frango, que foi nada disso, mas eram bolas defensáveis e ele acabou tomando esses gols. Então tem toda essa discussão aí em cima da Alemanha, né? E claro, a Alemanha tem os jovens, né, jogadores mais novos lá na frente, que também ainda não deu liga, né? O Havertz, enfim, esse pessoal ali, o Musiala, né? Se discute muito até que ponto. O Sané, sim, já é mais experiente, também não vem fazendo uma boa Copa, mas é aquela coisa, né? A Alemanha, a gente tem que sempre respeitar, né? Afinal de contas, é uma grande escola do futebol mundial, né? É isso. Bom, acho que o Musiala é um dos grandes nomes. O Neuer é, como o Edu falou, o mais experiente. E a gente, que já encarou a Alemanha no final contra um grande goleiro também, daquela vez a gente tem boas lembranças contra o Oliver Kahn, Sim. ainda bem. O Neuer é um nome muito forte. Agora vamos começar a falar um pouquinho desse Paraguai, porque ao contrário da Alemanha, se a gente for colocar números do Paraguai, aí é bom que a gente tenha uma pinha da última partida do Paraguai na fase de grupos, que foi um empate contra a Austrália. E a gente vê a maior nota lá, ó, lá embaixo, é do goleiro Rio, que de fato, quando ele não apareceu para o jogo, foi a goleada ali dos Estados Unidos.
E daí, quando ele vem, é um dos goleiros que mais se destaca. Aliás, a linha defensiva do Paraguai. Até porque, ao contrário da Alemanha, o Paraguai fica menos com a posse de bola, tem menos número de finalização, menor, né, que os seus adversários. E é o que você falou, a Alemanha sempre leva gols, mas também produziu muitos. É o melhor ataque, por mais que a gente tenha que destacar o 7-1 lá da primeira rodada. Só que o Paraguai, se tem talvez um setor, até pela questão das notas ali, a gente pode colocar aqui o setor defensivo. Seria, vou jogar essa para você, seria o melhor setor aí do Paraguai? Não, sem dúvida, né? Eu acho que o Paraguai, então, por isso que assustou muito a goleada para os Estados Unidos, né? Porque a gente que está acostumado a ver o Paraguai aqui, inclusive nas eliminatórias e tal, essa é uma característica meio que histórica do Paraguai, né? Tem uma defesa muito forte, ainda mais com o Gustavo Gomes ali, né? Liderando essa defesa, apesar que ele tem ao lado dele também zagueiros muito experientes. Agora, o problema do Paraguai contra a Alemanha é que o Alderete não vai poder jogar, né? Ele tá com muito provavelmente não vai conseguir jogar, nem ele, nem o Diego Gomes, que é o outro Gomes que aparece ali no meio-campo. O Gomes está suspenso, tomou cartão amarelo e não vai poder atuar contra a Alemanha. E o Alderete está machucado, é dúvida ainda para essa partida contra a Alemanha. Agora, por outro lado, o Alfaro vai ter a volta do Almiron, né? Ele que foi expulso contra a Turquia, deixou o Paraguai quase que na mão e não jogou nessa partida contra a Austrália e agora vai poder voltar contra a Alemanha. E é isso, o Paraguai fechar a casinha, né, com o Maidana, o Cáceres, e ele mudou muito o time já do primeiro jogo para o segundo, né? Por exemplo, contra os Estados Unidos, o time era diferente, né? O Bobadilha, por exemplo, do São Paulo, jogou como titular, fez um gol contra, não apareceu mais como titular na segunda partida. Então, esse Paraguai também está sendo meio que remontado aí durante a Copa do Mundo. E aí, falando lá do lado do ataque, né? Como você mencionou, Elaine, a questão do Enciso, né? Ele que fez uma partida muito ruim contra a Austrália, mas contra a Turquia ele tinha ido bem. Então vamos ver se ele começa a jogar num alto nível, né? Ele que é um bom jogador, né? Tem uma experiência internacional muito grande. Então vamos ver aí se nessa partida contra a Alemanha ele aparece. Mas concordo plenamente com você. Acho que a primeira preocupação do Paraguai contra a Alemanha é fechar bem a casinha e aí tentar, claro, né, numa jogada, sei lá, num contragolpe ou numa transição mais rápida, conseguir incomodar a Alemanha, né? O desenho tático do jogo, tudo leva a crer, vai ser esse, né? Agora, como é um jogo só, é aquela coisa agora, a partir de agora não pode errar, né? Se der bobeira, porque, por exemplo, contra os Estados Unidos, o Paraguai entrou, parecia que estava num amistoso, né? Foi uma coisa assustadora, realmente, aquele começo de Copa do Mundo para o Paraguai. É isso aí, gente. Bom, como o Edu leu bem aí o jogo, são jogos que se encaixam. Uma Alemanha que gosta de ficar mais no campo ofensivo e um Paraguai que, por enquanto, vem se fechando muito bem. Esquece aquele primeiro jogo. Tirando o primeiro jogo, que não deu muito certo. É um dos encontros que a gente tem aí nessa nova fase, né, Edu? 16 avos, segunda fase, pré-oitavas, como o pessoal queira chamar. Antes de eu fechar, Edu, queria agradecer você e já falar que a gente vai se encontrar muito mais vezes aqui nesses pré-jogos, hein? Vai ser um prazer. Lembrando que quem passar por esse duelo, né, tá no caminho da França, né, já na próxima fase. Então vamos ver. Quer dizer, a França tudo bem, deve passar também, mas precisa jogar, né? Não tem nada ganho antes da hora, né? É isso. Ou França ou Suécia, que é muito difícil a gente É, imaginar uma França sendo eliminada. Bom, gente, lembrar vocês mais uma vez, ó, QR Code na tela para você escanear, colocar aí uma das maiores bases de dados do mundo na palma da sua mão, no seu smartphone, para acompanhar com muitos números, estatísticas e, claro, aproveita, já se inscreva também no nosso canal do YouTube do Flash Score Brasil. Lembrando, jogos com narração, além de atualização de dados em tempo real para você ficar muito bem informado. Tem pré-jogo todo o jogo a partir de agora nesse mata, porque agora não é mais mata-mata. Então fique sempre ligado com a gente aqui no Flash Score.